No culto de hoje, o que eu quero trazer para a gente é sobre algo extremamente necessário, algo que Deus colocou no meu coração, né, nesses meus bate-papos com Ele, com tudo que Ele tem falado. Essa semana eu me aprofundei bastante em João 17, tem a ver até com esse congresso que eu preguei junto com o Tiago, né? Tiago pregou na quinta, eu preguei na sexta. Vou fazer até um movimento meio hebraico nesses 2 domingos, nesse e no próximo. Eu vou pregar hoje o final de João 17, domingo que vem eu volto um pouquinho para o meio, porque eu quero falar sobre esse movimento da oração de Jesus, né? Então o tema de hoje seria uma oração que precisa ser ouvida. Algo que está muito urgente no meu coração, e que Deus tem me despertado sobre ligar os nossos alertas, é esse tempo de divisão, esse tempo que está cada vez parece que mais complexo, considerar a forma que o próprio Paulo trata a igreja de Jesus. Quais são as formas que Paulo trata a igreja de Jesus? Ele chama a gente de corpo, e outra expressão que a gente costuma falar muito sobre a igreja de Jesus é que a gente é uma família. Só que parece que o corpo está meio estranho. Parece que o corpo não está se entendendo, né? Parece que a mão está querendo agredir demais o pé, parece que o pé está querendo chutar o ombro. E a gente vive um tempo de uma divisão, um tempo onde as coisas secundárias estão pegando o coração. E a igreja de Jesus está gerando muita divisão, muito partidarismo, muitas coisas secundárias. E aí vem aquele alerta: quantas pessoas não estão sendo machucadas no ambiente que deveria ser curada? Quantos traumas, quantas marcas, quantas mágoas a gente angaria ao coração por fazer parte de um movimento chamado igreja. E por que isso acontece? Porque cada dia mais nós estamos sendo egoístas, cada dia mais a gente só pensa no que a gente quer, cada dia mais a gente está preocupado com coisas zoadas. E aí ontem eu fiquei me lembrando sobre isso, eu fiquei juntando as coisas da semana, mais a pregação, mais as reflexões. E ontem muito engraçado, né? Eu não vou chamar de coincidência, porque Jesus tem umas manias assim, ele dá a mensagem, depois ele traz à tona alguma coisa. E ontem me lembrei, não vou dizer o motivo, porque se eu disser vai dar muito na cara, mas eu me lembrei de uma mágoa que eu tive dentro do ambiente da igreja, que foi muito forte ao meu coração, que me deixou muito machucado. E essa mágoa foi por conta de um movimento, de uma maledicência, de um ambiente de fofoca, onde as pessoas colocam o teu caráter à prova, onde as pessoas não agem como deveriam agir, que seria numa maturidade de chamar você para tratar alguma coisa. Então a igreja, ela precisa voltar urgentemente a ser aquilo que ela foi chamada para ser. A igreja precisa abrir os olhos, ela precisa entender que quem governa os nossos corações é Jesus e o restante é secundário, porque senão, não tem por que a gente lutar para encher isso aqui. O movimento dos desigrejados, você sabe que eu sou totalmente contra, mas alguns desigrejados eu já falei que eu entendo, porque aquilo que eu disse recentemente, se a sua afinidade com Jesus estiver tranquila, ainda que você se decepcione na igreja, você não abandona Jesus. A minha grande dificuldade é com quem usa o problema com a igreja para chutar o balde. Aí a pessoa tem uma vida desgarrada e a culpa é da igreja. Aí me perdoe, querido, seu problema não é com a igreja, é com Jesus. Então tem muita gente que é séria espiritualmente, que crê em Jesus como Salvador, mas não consegue mais frequentar esse ambiente aqui. Por quê? Porque só de entrar já lembra das marcas, das dores, dos problemas. E aí eu fiquei pensando sobre isso. Talvez seja tempo da gente trazer à memória algumas coisas e começar a buscar aquilo que é essencial. Porque, irmãos, as questões do reino de Deus são urgentes para o mundo. As questões do reino de Deus são para ontem. O mundo precisa de boas referências. Semana passada a gente falou sobre a questão dos filhos, o que estão fazendo com as crianças. Hoje o Guerra já trouxe um outro dado mais alarmante. E nós, que deveríamos estar preocupados com esse movimento do que queremos fazer e devemos fazer, nós estamos mais preocupados em impor aquilo que eu quero, aquilo que eu acredito, aquilo que eu imagino, e não importa quem está do meu lado. Não! Já deu! Hoje em dia, a gente tem um baita problema, ser pastor está muito difícil. Porque tem um monte de gente se alimentando com um monte de pastor lá da internet, que nunca te ouviu, que nunca te deu atenção. Mas tem muita gente que prefere ouvir meia dúzia de Zé,
que gostam de lacrar na internet do que cuidar da igreja local. Deixa eu te dizer uma coisa que Jesus colocou no meu coração e eu comentei com a diretoria dessa igreja. A minha preocupação agora é com essa igreja, porque Jesus confiou a mim o prazer e o privilégio de caminhar com vocês. Seria legal a gente ter quem ouvir lá fora. O problema é o que estamos ouvindo. Porque tem horas que eu vou ser sincero, eu gosto de ouvir. Eu tenho uma mania de ouvir pregações, eu amo, eu me alimento muito. Em especial porque eu sou pastor, eu só prego. Eu gosto de ficar em casa. Tem gente que, é sério, se passasse o dia comigo eu ia achar que eu estou fazendo média, e não é. Se eu estou às vezes no carro, eu vou pegar trânsito, eu ponho uma pregação. Só que é claro, eu tenho uma lista bem seleta de quem eu ouço. Porque hoje em dia, tem gente que vai usar a pregação lá de fora para comparar com a minha e vir aqui, membro daqui, fala da minha pregação. Querido, fique muito à vontade com quem você ouve, mas eu sei muito bem para onde eu estou indo. Que lembra, os extremos, infelizmente, pegaram a igreja. Então, um combinado que eu tenho com a comissão da sucessão, que eu tenho com a diretoria, esse púlpito, enquanto eu for pastor, não fala de política e não defende lado. É entre eu e Jesus. Eu vim aqui para falar de Jesus de Nazaré, aquele que é maior do que qualquer político de estimação. E ponto. Esse púlpito trata pecador não como adversário, mas como alvo. Porque se esse púlpito começar a ofender o pecador que está lá fora, que não conhece Jesus, a minha pergunta é, qual a chance dessa pessoa passar dessa porta e ter um encontro com Jesus? Nós precisamos estar focados naquilo que Ele quer. E aí o que eu quero trazer hoje, se você puder, abra sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 17, do 20 ao 26, João 17, do 20 ao 26. Enquanto você abre, eu estou me lembrando aqui, ontem teve culto Torre Forte, né? Parabéns aí à liderança, fiquei muito feliz, fiquei assistindo a pregação do Pedro até 2 da manhã, para ver, né, o que ele falou, porque eu que ajudei a preparar a pregação. Fala para o Pedro que eu preciso falar com ele terça-feira no gabinete. Para elogiar, gente, calma. Uma bênção, parabéns, viu, Alan, Natasha, toda a liderança aí. Muito feliz porque o meu sobrinho, o Gustavo, veio, tá todo feliz, já virou amigão do Alan e tal. Aí o Alan ainda leva ele no McDonald's, aí não tem como não ganhar um jovem, né? Tá todo feliz porque foi no McDonald's. Acharam? Podemos ler João 17, de 20 a 26. Olha o que diz o texto. Minha oração não é apenas por eles. Aqui Jesus está dizendo quem são os eles. Jesus acabou de orar pelos discípulos. Ok? Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço e estes sabem que me enviastes. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Amém? Louvado seja o nome do Senhor por essa palavra tão maravilhosa. Queridos, um pouquinho do contexto e do pano de fundo. Capítulo 17 de João, Jesus ora por ele, Jesus ora pelos discípulos e Jesus ora por nós, pelos crentes, por aqueles que os discípulos alcançariam. E aqui nós estamos num momento muito complexo. Aqui toda a evidência de Jesus já está em voga. Aqui todo o movimento religioso já o persegue. Nós estamos aqui numa fase onde Jesus já está preparando o time, porque ele já estava sabendo, ele já estava esperando o fim, a perseguição, a prisão, a crucificação. E é muito interessante, porque aqui o que Jesus está tratando é, primeiro ele fala dele, depois ele fala sobre os discípulos para tomarem cuidado, que é o que a gente vai falar no domingo que vem, sobre as questões do mundo em cima daquilo que os crentes deveriam fazer, e depois ele vai falar sobre os crentes. Mas o foco de Jesus, olha isso, da oração de Jesus é sobre a nossa unidade.
E aqui é muito interessante, porque se eu falasse assim para vocês, hoje eu vou pregar sobre a oração de Jesus, certamente você pensaria, falaremos sobre o Pai Nosso. Mas não, nós não estamos falando sobre a oração que ele ensinou. Nós estamos falando sobre a oração que ele fez. É Jesus falando ao Pai e alertando. Irmãos, pense comigo, se Jesus já está orando e pensando na unidade, é porque ele já sabia que um dos problemas que nós passaríamos seria a unidade. E aqui eu quero que você entenda que esse triste fato, dessas divisões, dessas contendas, dessas desavenças na igreja, tem provocado um escândalo diante do mundo. Tem deixado a igreja de Cristo, muitas vezes, numa situação extremamente delicada e complicada. Irmãos, tem sido muito difícil perceber que os cristãos estão investindo em contendas, um contra os outros, em vez de unirem força contra o pecado e contra o diabo. E aí a gente começa a perceber, a unidade, irmãos, da qual Jesus está falando, ela não é uma unidade externa. Aqui Jesus não está tratando de uma organização, aqui Jesus não está falando de uma unidade denominacional, não. Não estou dizendo aqui, arranquem as placas e sejamos a igreja universal, a igreja continental do universo. Não é isso que ele está falando. O que ele está falando aqui também não é sobre um ecumenismo, porque as pessoas podem pegar essa minha fala e falar assim, ele é de esquerda. Olha o que ele está dizendo, que a gente tem que se juntar com todo mundo. Não é isso que eu estou dizendo, não. Até porque a gente se junta com a igreja que tem compromisso com a verdade. Porque lembra? Não basta apenas falar que é igreja. Antes de você entender que é igreja, você precisa saber que Jesus que segue. Porque hoje em dia tem um monte de Henri Cristo por aí. Você não fica estarrecido sabendo que alguém segue o Henri Cristo? Ó Pai inefável. Não é engraçado? A primeira vez que eu vi o Henri, eu falei assim, não deve ser verdade. Lembra, ele ia dar entrevista no programa, ele chegava com a mão assim, ó. Você não podia tocar nele. Eu lembro dele no Danilo Gentili, uma vez que o Danilo foi dar a mão, ele... Eu falei, oxi. Aí as mulheres, porque ele tem um monte de mulheres lá, que sei lá o que é aquilo, as Henrisettes, as Cristestes, e fica ao redor dele bajulando, Pai, porque o Pai me enviou. Aí eu falo, cara, o Henri Cristo fake poderia pelo menos ler a Bíblia. Porque Jesus não era um intocável. Jesus era um cara do povo. Mas olha para você perceber, então o que eu estou dizendo aqui não é uma questão de junte em tudo. Não, o que eu estou dizendo é sobre foco, é sobre ideias, é sobre unidade no planejamento, é sobre unidade no foco. O mundo precisa de Jesus e a gente está perdendo tempo com besteira. Quando a gente olha para isso, um teólogo que é o Hendrickson, ele diz que Jesus não está pedindo que algum dia todas as denominações se tornem uma única e grande denominação, pois nesse tempo em que Jesus está orando, nem denominação existia. O que Jesus está pedindo é que os discípulos estejam em uma posição onde eles são contra o mundo, onde as palavras que Jesus falou permaneçam nele, junto com o amor e a defesa da verdade. É isso. Então a gente não tem problema não com os irmãos assembleanos, amém, igreja? Desde que o nosso foco seja representar Jesus nesse mundo perdido. Ponto. Nós respeitamos os pentecostais? Respeitamos. Claro que respeitamos. Igrejas históricas, igrejas sérias, respeitamos. O que a gente diverge é um combinado de teologia secundária. É porque a gente vai ler textos específicos sobre dons de forma diferente. Mas o que eu estou dizendo aqui não é isso, não. Eu vou até dar um exemplo. Todo batista, não todo, mas é muito legal quando a gente que é batista prega numa Assembleia de Deus. Porque o povo, primeiro, porque eles sabem que a gente é batista, eles já vão preparados para ouvir alguma coisa diferente. É muito engraçado isso. Quem já pregou na Assembleia está ligado. Você chega como batista, eles já ficam assim, ó, vixe. Primeiro eles pensam que a gente é um gelo, eles nem pegam a nossa mão com medo de congelar. E eles falam, não, hoje a gente vai aprender muita coisa, mas vai ser sério. E o assembleano, por exemplo, eu acho legal porque ele ouve a mensagem assim, ó, ele fica assim, ó. Eita glória! Aí você vai dando uma empolgada, né? Tem hora que eu vejo, eu falo, para pregar na Assembleia de Deus tem que pregar igual o Benício prega, com essa veemência pentecostal. Tem uma Assembleia de Deus que eu sempre prego, esse mês eu vou pregar lá, num congresso de jovens, e eu vou feliz. O que Jesus está dizendo não é isso, não. Não é que eu vá lá e diga assim, aqui é legal, mas vocês têm que virar batista. Porque Jesus não era batista. Você acredita? Desculpa te decepcionar, mas Jesus não era batista. Você ficou triste? Mas também não era assembleano, calma.
Jesus era apenas Jesus. O que ele está tratando aqui para a gente é sobre essa unidade da igreja, que ela é sobrenatural, ela é tangível e, como consequência, ela é evangelizadora. O que Jesus está tentando trazer para a gente é algo oposto daquilo que os discípulos mostravam. Os discípulos, eles tinham um espírito de egoísmo, de competitividade e de desunião. Aí a gente critica o que eles faziam, mas reproduzimos no nosso tempo. Tem gente que não gosta, né, você sabe, desse momento que eu faço dos visitantes. Porque acha que isso é um proselitismo. Não, porque você chama todo mundo para vir para a PIB. Meu irmão, o que é bom, eu tenho o costume de chamar todo mundo. Agora, eu te obrigo a vir para a PIB? Não, eu só oro contra. Para que você se arrependa. Então, quando a gente faz isso, não é no ambiente de dizer, a PIB é a melhor igreja do mundo? Não. Mas eu te garanto que é uma linda igreja onde Jesus participa. E se a gente estiver unido, eu já falei, eu vou repetir. A gente, se tudo der certo, né, Guerra? Der certo não no sentido, mas no pé que nós estamos, até o fim do ano, pode ser que a gente se aproxime ali de 500 membros aqui dentro. Meu irmão, 500 membros unidos fazem um estrago numa cidade. Agora também tem a grande chance de 500 membros acabarem com a igreja se todo mundo aqui entrar cheio de si. Percebe o problema? Ou a gente começa a focar no projeto de Deus, ou nós estamos fadados ao fracasso da igreja. E graças a Deus que a igreja em si, a igreja no todo, ela tem um dono, amém? Esse dono cuida, esse dono zela, esse dono ama. Porque se dependesse da gente, eu não sei se a igreja ainda estaria tão firme assim. Então eu quero tentar tratar, através disso tudo, é que esse movimento não nos pegue. Então, buscar a unidade e ouvir a oração de Jesus é urgente por quê? Primeira coisa, porque se a gente ouvir, só ouvindo é que nós poderemos responder a essa oração. Olha o que diz o 20, 21 e 22. A minha oração não é apenas por eles, discípulo. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que sejam um, assim como nós. Jesus, ele só tem uma igreja, um rebanho, uma noiva. Ele está aqui clamando ao Pai para que a gente entenda que essa unidade é um desejo claro de Jesus. Jesus não vê graça na desunião. Jesus não aplaude quando a gente quer usar apologética para bater em irmão. Não. Aqui o clamor de Jesus, nós precisamos entender o que Ele quer. Jesus espera que a gente seja unido. Jesus espera que a gente ouça o que Ele está dizendo e possa cumprir. Porque a gente unido faz estrago. É só a gente começar a prestar atenção. Deixa eu te dar uma dica. Antes de ouvir qualquer pastor, ouça o que Jesus está dizendo. Antes de dizer amém para a fala de qualquer homem, vai ver o que a Bíblia está dizendo. Meu irmão, aqui é a oração do próprio Cristo. É a oração do próprio Cristo dizendo, Pai, junta eles. Nós precisamos ouvir aquilo que Ele está dizendo e pedindo e fazer. Sabe por quê? Porque a igreja unida gera alegria ao coração de Jesus. É muito bonito a gente, com todo respeito, eu sei que é difícil, né, sair daqui 3 da manhã. Eu sei que é difícil, né, Alan, quem estava aqui? Alan, Guerra, quem mais estava na reunião? A Ana, mas a Ana não está aqui, e a Gleice. Só nós 3 que estávamos, nós 4, né? O restante está dormindo até agora, tadinha, a culpa é da reunião, a culpa é nossa. Mas não é legal quando a gente percebe que a gente puxa a corda para o mesmo lugar? Meu irmão, a reunião terminou às 3 e talvez você pense assim, né? Como bom batista, você vai falar assim, terminou às 3, certeza que eles estavam brigando. Você acredita que a gente ainda não brigou? Apesar, vou caguetar para que vocês me defendam. Eu estava pregando num congresso, no Adoleste. E eu avisei que eu chegaria um pouco atrasado. Quero aqui fazer um protesto e que você ore contra a diretoria hoje. Gleice, você vai aprender. Aí eu avisei, e eu pedi para marcar 9h30 a reunião, mas eles marcaram às 9. Mas tudo bem. Eu cheguei, irmão, 9h36, eu vim correndo de São Paulo. Aí cheguei, irmão, empolgado, um monte de assunto. Aí quando eu abri a porta da igreja, eles estavam tudo naquele último banco ali assim, ó. Aí eu, boa noite, todo mundo assim para mim, ó. Aí eu, oi gente. Ó, estou 6 minutos atrasado. Cara, mó olhar de ódio para mim todo mundo.
Como faz falta o jovem Lima na liderança da igreja? Aí eu falei, caramba, 6 minutos eles já me odeiam. Aí eu fui mó bonitinho. Eu, boa noite, irmã. Boa noite, irmão. Aí eles começaram a rir. Aí eu falei, tá rindo por quê eles? Ah, porque a gente combina de te zoar e não aguenta. Eu falei, cuidado com quem vocês brincam, hein? Me trataram mó mal. Mas era uma brincadeira. Aí a gente ficou aqui até as 3, sonhando a igreja de Jesus. Planejando as coisas que a gente entende que vem do coração de Deus para o nosso coração. Isso é ouvir e responder à oração de Jesus. Pastor, qual era a tua igreja, pastor, que o pastor pastoreava? Igreja Apostólica Ebenezer em São Paulo. Foi pastor da Tati. A Tati chegou aqui, já batemos um papo, e ela falou do pastor dela, sem mentira nenhuma. Quando ela me apresentou e falou assim, esse aqui era o meu pastor. Cara, que alegria. Não conheço a igreja, mas só pelo que você gerou na tua ovelha, eu já sei que é sério. E ele está aqui hoje. Para a gente é uma alegria, sim ou não? É uma alegria. É uma alegria. Hoje ele mora em Santa Isabel, está muito melhor que a gente. Naquele lugar maravilhoso. Mas se ele precisar, essa igreja está de portas abertas para cuidar dele. Porque a igreja de Jesus ouve o que Jesus pede e faz. Não é à toa que você deve ter visto, eu insisto muito nesses vídeos que eu gravo convidando as pessoas para vir para cá. E o meu foco, sem mentira nenhuma, além do pecador perdido, Jesus sempre toca muito meu coração aos crentes que estão machucados. Cara, eu gosto muito de saber que alguém veio aqui e disse assim, darei uma nova chance à igreja de Jesus. Sabe por quê? Porque quem está machucando o crente é a própria igreja de Jesus. Lembra da frase que eu sempre falo? Quem complica a vida da igreja não é o ateu, é o crente. Quem fala mal da igreja geralmente é o crente. Ou a gente começa a ouvir, ou teremos um problema. Amém, igreja? A segunda coisa urgente de ouvir a oração de Jesus e buscar é porque isso demonstra a nossa genética espiritual. Olha o que vai dizer o 21, para que todos sejam um, Pai, como Tu estás em mim e eu em Ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviastes. O nosso padrão de união é a união do Pai com o Filho. A nossa genética de união não é um achismo, mas ela tem a ver com essa trindade perfeita, que é unida. Isso mostra quem é nosso Pai, isso mostra de onde procede as nossas intenções. Sabe por que tem muita gente se achando, e muita igreja se achando, e muito crente se achando? Porque a genética espiritual não é Jesus. É poder. Porque a genética espiritual em nada demonstra quem serve. Irmãos, nós somos chamados pelo próprio Jesus. Nós precisamos começar a entender. Não há desarmonia entre o pai e o filho. Nunca houve uma tensão. Nunca houve um conflito entre o pai e o filho. Ou seja, se nascemos de Deus, se nascemos do Espírito, se somos coparticipantes da natureza divina de Jesus, se Jesus é o nosso Senhor, não podemos viver brigando uns com os outros. Eu não estou dizendo que a gente não vai ter problema. O que eu estou dizendo é que se Jesus estiver acima e dono do nosso coração, a gente resolve e caminha. Porque aqui também não estou pregando que a gente é tudo... Oh! A gente se encontra, vai numa reunião, fala uma ideia, todo mundo fala... Aleluia! Não. Tem hora que vai ter uma faísquinha? Tem. Mas a nossa genética espiritual, quando é respeitada, o que prevalece é o que Jesus espera de nós. Crente maduro sabe dar passo para trás. Crente maduro sabe se esvaziar na hora certa. Crente maduro começa a entender, irmãos, nós não estamos disputando um contra os outros. Nós somos irmãos, filhos do mesmo Pai. A nossa origem espiritual, ela completa, ela faz com que a gente busque essa unidade. Olha o que Filipenses 2, 1 e 2 diz. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. É isso que faz a gente ser igreja. Ser igreja não é frequentar templos. Ser igreja é a união do corpo. Ser igreja é fazer com que tudo que a gente faça demonstre quem é o nosso Pai, quem é o nosso líder maior. É por isso que eu não gosto de pastor que se acha. No café da manhã de domingo teve um irmão que achou estranho eu estar tomando café com os irmãos.
E eu doido para comer o cuscuz lá que a minha irmã tinha feito. Ele, mas o pastor vai ficar aqui com a gente? Eu falei, não posso não, é? Eu já comecei a me cheirar. Falei, será que eu não tomei banho? Não, tomei banho. Será que eu espirrei e o irmão não gostou? Não, eu vou estar com vocês sim. E você que de repente pode pensar assim, né? Eu acho que o pastor não vai na minha casa porque eu sou simples, não sei o quê. Não cai nessa não, eu vou. Nem comece a acreditar nessas falácias. Eu vou. Né? Tá de boa agora? Ei. Não? Não, tá de boa. Foi o meu rosto. É que eu esbarrei na hora que eu fui cheirar meu sovaco. Mas agora tá de boa. Foi sem querer, desculpa, viu? Você percebe? O que o Paulo está dizendo em Filipenses completa isso. Irmãos, o Hendrickson, ele diz que a unidade é de uma natureza definitivamente espiritual. Na verdade, Pai, Filho e Espírito são uma essência. E os crentes, por outro lado, são um em uma mente, em esforço e em propósito. É isso que nos une. A nossa mente é dominada pelo Cristo. Nós vivemos e os nossos esforços são para que Ele seja conhecido. E o nosso propósito é representar o reino onde quer que a gente esteja. É isso que nos une. Não tem nada secundário. Então, às vezes, quando as pessoas estranham o nosso amor pela PBG, é porque a PBG é o local onde a gente se encontra para representar esse reino. Mas quando a gente está falando da PBG, nós estamos falando da extensão do reino de Deus sobre a terra. E ponto. Nós precisamos entender que isso não pode mais ser uma opção. Isso tem que ser uma resposta à oração que o próprio Jesus fez por nós. A nossa união é urgente. Porque aí a gente vai para o terceiro e último ponto. Que buscar a unidade e ouvir a oração de Jesus é urgente, por quê? Porque ela faz parte da nossa missão. Olha o que diz agora, recortado, permita-me, o 21 e o 23. Eu vou ler o 21, o 22 e o 23, mas olha o 21 e o 23. 21. Para que todos sejam um, Pai, como Tu estás em mim e eu em Ti, que eles também estejam em nós. Para que o mundo creia que Tu me enviaste. Olha a comparação. Eles são um, como nós somos um, para que eles lá de fora creiam que foi o Senhor que enviaste. Aí a gente vai para o 23. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade. Que eles sejam levados à plena unidade. Para que o mundo saiba que tu me enviaste. E os amaste. Como igualmente me amaste. A nossa união é a resposta para o mundo. A nossa união faz com que o mundo estranhe um povo que se ama e que se cuida. Nós precisamos começar a entender. O mundo ele já está perdido. O mundo ele não consegue ver Deus. O mundo não consegue reconhecer quem Ele é. Mas o mundo pode nos ver enquanto representantes desse Deus. Olha que incrível. Eles não conhecem o nosso Deus, mas eles conhecem a gente. É muito legal. Sabe por quê? Porque gente falando mal de gente está na moda. Agora gente elogiando gente é utópico. Quando a gente se junta, quando a gente se cuida, quando a gente fala bem um do outro, é muito interessante. Eu estou tão apaixonado por vocês que todo mundo que me pergunta como eu estou, como é que está a nova fase, eu acho que está parecendo que eu sou arrogante. Eu tenho certeza. Porque eu falo, está tudo incrível. Está maravilhoso. Eu falo, gente, eles são muito fofinhos. Pensa numa igreja, tanto é que eu sempre brinco, falo assim, eles estão me enganando, já eles vão soltar as asinhas e vão me matar. Eles querem me levar para um tal de radical e eu acho que eu vou morrer. Era o plano deles me matarem. E aí eu falo, lá está incrível. Aí as pessoas ficam assim, sério? Eu falo, sério? Aí sabe qual que é a consequência? É sério. Acho que eu vou lá qualquer domingo ver. É sério. Ontem eu estava na PIB do Braço e todo mundo falou que vai vir aqui, porque as pessoas até duvidam. E deixa eu te contar uma coisa, até crente duvida que a gente se ama, cara. Não é interessante? Por que eles duvidam? Porque talvez estejam vivendo as piores experiências dentro da igreja de Jesus. Irmãos, o mundo não está acostumado com pessoas que se cuidam. O mundo não está acostumado. Irmãos, o mundo ele precisa ver uma harmonia entre nós. Porque se ele vê, vai ser mais fácil dele entender. Deus é amor.
O problema é que a gente está querendo vender um Deus de amor, odiando todo mundo e falando mal das pessoas. Está na hora da gente perceber que igrejas não competem. Igrejas unem força. E não importa se uma tem 5.000, outra tem 200. Igrejas fazem o propósito e a missão de Deus. Nós não estamos aqui para ver quem é maior. Nós não estamos aqui para ver quem no final chega com mais pessoas. Não! A unidade da igreja é uma apologética final, é um argumento irresistível. O maior testemunho da igreja é a comunhão entre os seus irmãos e o amor entre aqueles que fazem parte de um ajuntamento. Dizer que Deus é amor e que Deus faz a diferença é fácil. Eu quero ver você provar. Eu quero ver viver. Eu quero ver as pessoas vindo aqui para dizer assim, deixa eu ver se é verdade. É isso que eu quero ver. Nós precisamos entender que não pode ser opcional. Olha o que João também vai dizer em João 14, 13, 34 e 35. Um novo mandamento lhes dou. Amem uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos. Se vocês amarem uns aos outros. Eu vou insistir com isso aqui. Está acabando. Percebe o que João está dizendo? Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos. Se vocês fizerem o quê? Amarem uns aos outros. A gente está querendo ser discípulo, dando carteirada de Jesus. A gente acha que discípulo é quem anda sobre as águas. A gente está querendo ser discípulo só na égide do milagre. Mas o bom discípulo ama aquilo que para Jesus é importante. Pessoas e a tua igreja. Para concluir, a missão de Deus, ela foi dada e passada para nós. Há uma missão. Fazer o nome dele conhecido, fazer com que pessoas se prostrem diante dele. E você precisa lembrar de uma coisa muito importante. Eu não sou a igreja. Você não é a igreja. Somente nós somos a igreja. Igreja é nós. Igreja é corpo. Igreja é time. Igreja é família. Nós somos a igreja. É tempo de falarmos amém para a oração de Jesus. Essa era a oração dele. É tempo de dizer amém e pôr um ponto final nas brigas que nos separam. É tempo de dizer amém e acabar com as contendas que nos cercam. É tempo de dizer amém e esvaziar do nosso ser toda vaidade e egoísmo. É tempo de dizer amém e parar de achar que tudo tem que ser do meu jeito. É tempo de dizer amém e pedir perdão para os irmãos que eu magoei. É tempo de dizer amém e voltar a ser conhecido como o povo que ama a Deus e ama os seus irmãos. A oração de Jesus já está feita. Dizer amém é fazer com que a partir de agora ela seja verdadeira na sua vida. Irmãos, eu quero te lembrar uma coisa. Se o Pai é nosso, tudo é nosso. O nosso é urgente. É por isso que a nossa maior luta é contra o eu. Porque quando o eu evidencia, o nós é prejudicado. Está brigado com alguém? Pede perdão logo, resolve isso aí. Está magoado com alguém? Procura e fala que a pessoa te magoou. Está ouvindo fofoquinha? Seja você o ponto final. Está sabendo o que aconteceu com o teu irmão? Não estou e não é da minha conta. Porque esse lugar aqui é um ponto de encontro entre Jesus e o pecador. E depois desse encontro, o cuidado faz com que a gente conheça o verdadeiro amor. Todos somos pecadores, ruins, maldosos, mas através daquilo que recebemos dele, temos a chance de uma nova vida em Jesus. Se você chegou aqui se achando bastante, se você tem fama de ser aquele que fala de todo mundo, se você tem fama de maledicente, de fofoqueiro, se você tem fama de ser irmão briguento e você diz comigo é assim mesmo, talvez seja tempo de você ouvir a oração do próprio Jesus e dizer amém. O
mudando a tua vida a partir daquilo que Ele espera de nós. A nossa união fará o nome dEle cada dia mais conhecido. Amém, igreja? Você pode fechar os seus olhos? Eu quero terminar orando por você em nome de Jesus. Feche seus olhos. Primeiro de tudo, talvez você chegou aqui bem mal, bem chateado, bem desanimado com a igreja. Talvez você faça parte desse grupo que eu falei, que sofreu os piores traumas, os piores momentos, num ambiente onde deveria viver a cura. Talvez você veio aqui falando com Jesus que seria meio que a última chance. Talvez você chegou aqui e quando você passou daquela porta já sentiu uma dor, já sentiu um calafrio dizendo, ai, já estou eu aqui de novo. Você só está aqui porque havia na agenda de Jesus um encontro com você nessa manhã para limpar teu coração. Mas talvez você entrou aqui hoje para ouvir da parte de Jesus que aquilo que você tem feito é contrário à oração que Ele fez. Você chegou aqui se achando, você é conhecido como o rei das brigas, por onde você passou você só causou, e você se acha por causa disso. E aí Jesus também tinha um encontro com você, para dizer que Ele orou por essa união, e não é você que vai estragar ela. Dá tempo de se arrepender, de pedir perdão, dá tempo de pedir ajuda, e dá tempo de viver algo novo da parte de Deus. Porque tem uma coisa que eu acredito muito, irmãos: se você foi magoado e ferido na igreja, vai ser na igreja que você vai ser curado. Porque Jesus é especialista em recomeços. Porque Jesus é especialista em fazer com que diante da dor nós encontremos um propósito. E aí Ele te cura, você volta, e a partir de agora você ajuda a fazer com que esse lugar seja um lugar de unidade, de amor e de cuidado. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei quais são as suas experiências com a igreja, mas o que eu quero te dizer é que nós estamos prontos para mudar e transformar os seus traumas. Porque nessa igreja, quem governa e quem manda não é o Bruno, mas é Jesus de Nazaré. É Ele que vai cuidar dos nossos corações todos os dias. Deus, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra viva, eficaz, importante. Obrigado porque o Senhor nos ama, e obrigado porque o Senhor já orava por nós lá atrás. A sua oração é uma instrução, a sua oração é urgente, a sua oração é para ontem. Que a nossa união e a nossa unidade seja na genética espiritual daquele que nos chamou, seja na genética espiritual da Trindade. Que possamos ser crentes vazios de poder, de egoísmo e de vaidade, cheios de amor, de afeto e de cumplicidade, para que o Teu nome seja conhecido. Jesus, o mundo já é desunido, o mundo guerreia, o mundo se mata. Pelo poder não existe quem não possa ser derrubado. Líderes ensinam isso, mas aí o Senhor vem e nos ensina que maior é o que serve, é que amar é o princípio de todas as coisas, é que o perdão não é opcional, e nos mostra que se somos corpo, devemos fazer aquilo que a cabeça manda, e o Senhor é o cabeça da igreja. Nos abençoa, gera em nós vida, gera em nós perdão, gera em nós recomeço, porque o que nós queremos é fazer a Tua vontade e cumprir com aquilo que o Senhor espera de nós. Obrigado por não desistir de nós e por ser tão enfático naquilo que o Senhor espera de nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Feche seus olhos, eu quero já orar encerrando. Deus, nos dê um bom domingo, nos leve para casa em paz, bom almoço, boa comunhão, e que à noite possamos estar aqui para louvar e bendizer o Teu santo nome novamente. Cuida de cada um que está aqui, em especial daqueles que chegaram feridos e marcados. Que o amor de Deus, nosso Pai, a maravilhosa graça de Jesus e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre nós e sobre todo o povo de Deus na face da terra, agora e para todo sempre.
Amém e amém. Deus abençoe, bom domingo.